Vamos à palavra de Deus? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, inicialmente do versículo 9 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, a nossa oração é que o Senhor, pela tua fidelidade, abra o nosso coração e não nos permita o endurecimento diante da tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Aquela jovem mulher, ou jovem moça, e moça é jovem, ela estava estudando fora. Ela estava estudando distante dos seus pais. Frequentemente, eles se falavam uma vez por semana. Mas naquela semana ela não havia dado notícias, e depois de 15 dias, quando seus pais já estavam um tanto preocupados, a jovem então escreve uma carta. Inesperadamente, uma carta chega na casa dos seus pais. E eu quero ler a carta da jovem para vocês. Queridos mamãe e papai, eu sinto muito por ter ficado tanto tempo sem escrever. Infelizmente, o meu computador, tablet e celular foram queimados na noite em que meu apartamento foi incendiado por grevistas. Agora, eu já recebi alta do hospital. E os médicos disseram que a minha visão vai voltar mais cedo ou mais tarde. André, maravilhoso rapaz que me salvou na noite do incêndio, ofereceu-se gentilmente a partilhar comigo seu pequeno apartamento enquanto o meu é reconstruído. Ele é de boa família, e por isso, vocês não devem se surpreender quando lhes disser que vamos nos casar. Na realidade, uma vez que vocês sempre quiseram um neto, vocês gostarão de saber que eu estou grávida. Observação: por favor, ignorem a redação acima que eu fiz para uma matéria na faculdade. Não houve incêndio, não estive no hospital, eu não estou grávida e nem mesmo namorando. Pai, a verdade é que eu bati o seu carro, e eu sei que você ficaria muito bravo comigo. Então eu escrevi isso para que você entendesse a batida numa perspectiva diferente. Perspectiva. Perspectiva é olhar através de. Perspectiva é uma lente, um óculos, uma ótica com a qual eu encaro a realidade que está diante de mim. Perspectiva é a maneira como eu reajo diante daquilo que está diante de mim. A perspectiva da minha vida faz com que eu reaja.
A perspectiva que eu tenho sobre as coisas determina a minha conduta. Quando a filha conduz ao pai a uma perspectiva de que a notícia que ela tinha para dar poderia ser muito pior, aquilo faz com que a reação do pai, eu imagino, você pai, seja diferente. Perspectiva é aquilo que traz motivação para você lutar pelo seu casamento diante do tempo difícil. A sua perspectiva faz com que você reaja ou não diante de uma luta no seu casamento. A sua perspectiva determina a criação dos seus filhos, em relação ao que você pensa sobre isso. A sua perspectiva em relação à igreja faz com que a qualidade do seu cristianismo seja desenvolvida. Em Atos dos Apóstolos, nós temos a igreja em movimento. O livro de Atos é um livro escrito para mostrar a igreja em movimento. Uma igreja que ama a Deus, uma igreja que ama o próximo, uma igreja que anuncia o evangelho para o mundo. A igreja de Atos, a igreja em movimento, é uma igreja com uma missão: a missão de anunciar o evangelho do reino a todos os povos. A igreja de Atos é uma igreja que vive sob uma perspectiva, a perspectiva de que Cristo Jesus trouxe vida a todos nós, e de que os outros precisam saber disso. A igreja de Atos é a igreja que não só está em movimento, mas ela prega Deus em movimento. O tema da pregação de Atos é: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O tema da pregação de Atos é uma nova perspectiva sobre o relacionamento de Deus para comigo e para com você. Uma vez que na época de Israel, Deus se revelou por meio de Moisés com a lei. A lei cerimonial, judicial, moral, apontava para o homem a sua imperfeição e a sua incapacidade de chegar a Deus. É por isso que Deus não só deu leis para o povo, de modo que esse se relacionaria com ele por meio da lei, do cumprimento da lei, mas Deus colocou sacrifícios, culto. Culto era sacrifício, porque o homem era incapaz de cumprir a lei conforme Deus queria. Deus coloca diante do homem a oportunidade de derramar sangue inocente para que esse tivesse o seu pecado perdoado. Era assim com Israel, mas a pregação de Atos é diferente. A pregação de Estevão, no capítulo 7, é a pregação modelo em Atos. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se antes Deus se revelou pela lei, a lei apontou o nosso pecado, o sacrifício de animal, o sangue inocente, você deveria fazer isso quando cultuava, para que isso trouxesse a sua memória de que você é infiel, mas que o sangue inocente pode te perdoar. Agora há um sacrifício, agora há um meio de se achegar a Deus: Jesus. Não há mais templo, não há mais espaço físico, o templo sou eu. Não há mais culto, o culto é a minha vida. Não há mais dia, todo dia é dia de adorar a Deus e de invocar o nome de Jesus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Essa é a pregação de Atos, esse é o Evangelho, e o Evangelho está então em Atos, mudando realidades de vida. Se você olhar comigo em Atos capítulo 8, no versículo 4, você verá que diante da perspectiva de que Jesus é o próprio Deus, e não habita em templos feitos por mãos humanas, muitas pessoas não gostaram disso não. A verdade é que enquanto a igreja pregava isso, muitos judeus perseguiam aqueles que professavam assim. E você vê no versículo 4, que antes um pouquinho disso, Estevão é apedrejado por causa dessa mensagem. E então, depois do apedrejamento de Estevão, a igreja se espalha, indo até os povos vizinhos. E o versículo 4 diz que os haviam sido dispersos,
os que haviam fugido depois da morte de Estevão, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Diante do apedrejamento de Estevão, no capítulo 7, a igreja não se abatia, a igreja não recuava, a igreja não fugia do seu propósito, porque eles tinham a perspectiva de que Jesus estava vivo, e de que Jesus transformou suas vidas. Eles tinham coragem, e eles continuavam anunciando o Evangelho. A igreja tinha sua perspectiva diferente. O próprio Filipe, é relatado em Atos capítulo 8, que ele tinha uma perspectiva diferente. Olha comigo no versículo 5, do capítulo 8. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. É interessante que não só a igreja, diante da aflição, ela responde diferente, como o próprio Filipe. Filipe está em Samaria, e Filipe era um judeu. Os judeus não se davam com os samaritanos, por causa de uma crise na sua raça. E Filipe, diante do seu maior inimigo, um samaritano, ele está pregando o Evangelho. E porque ele acredita na mensagem da cruz, ele rompe com o preconceito, e ele anuncia aquele que está à sua frente. Ele transpõe a barreira do ódio. E assim é a igreja, assim é a vida de Filipe. Diante de realidades, uma perspectiva os norteia, a perspectiva de que Jesus está vivo e voltará. E isso faz com que eles tenham coragem. Só que aí, gente, o que acontece? Olha comigo para o versículo 9 de novo. Acontece que o Filipe está pregando em Samaria. O Filipe está pregando o Evangelho em Samaria, e, de repente, o Filipe se depara com um homem chamado Simão. Simão era um feiticeiro. Simão era um homem que há algum tempo praticava feitiçaria naquela cidade. Simão era um homem que se dizia muito importante. Simão era um homem que tinha popularidade em Samaria. A Bíblia diz que todo o povo ouvia, do mais rico ao mais pobre. Todo mundo dava atenção ao que Simão dizia. Inclusive, a fama de Simão era: esse homem é o próprio poder divino. Esse homem é conhecido como grande poder. Simão não só era um feiticeiro popular, que atraía os mais ricos e os mais pobres em Samaria, como Simão era um homem que iludia esse povo já há algum tempo. E ali está a igreja em movimento. Ali está o Filipe em movimento. E olha só o que diz o versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Quem creu em Filipe? As pessoas que seguiam o feiticeiro. Os ricos e os pobres que seguiam o feiticeiro agora se curvam ao Evangelho. E olha só o que diz o versículo 13. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Nós temos um feiticeiro que vivia sob uma perspectiva, a perspectiva da feitiçaria, da ilusão do povo, da popularidade. Esse feiticeiro, ele se depara com o Evangelho de Jesus, e a Bíblia diz que ele tem a sua perspectiva mudada. A Bíblia diz que enquanto Simão, o Filipe, estava pregando, de repente o Filipe, no final da pregação, fez um apelo.
Se você aí em Samaria quer aceitar Jesus, vem para frente. Então eu vejo aí que o Simão, ele disse, eu quero. E o Simão creu. Eu imagino que ele foi na frente no apelo. Estou aqui, eu quero aceitar Jesus. Eu entendi o que vocês estão dizendo. O Simão não só creu, como ele foi para a classe de novos membros. Ele fez lá sua matrícula com o pastor Felipe, e ele então entrou na classe de novos membros, e ele se batizou. E não só isso, a Bíblia diz que o Simão, ele seguia Felipe por toda parte. O Simão, ele não só foi na frente no apelo, ele não só fez classe de novos membros e se batizou, como ele fez o vida discipular. Ele foi discipulado, ele seguia Felipe. Vida discipular, para quem não sabe, é um material que bastante gente faz aqui na nossa igreja de discipulado. O Simão fez o vida discipular. E vou falar mais, o Simão era um cara que participava de cultos em que o Espírito Santo falava mesmo com o povo, porque diz que ele observava maravilhado grandes sinais e milagres que eram realizados. Nós temos um feiticeiro com uma perspectiva, um feiticeiro diante do Evangelho, um feiticeiro diante de uma nova perspectiva, de uma nova vida. Mas eu não sei se era tudo isso não, porque olha o que diz o versículo 14, os apóstolos que estavam em Jerusalém, eles ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, e então eles enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Naquela ocasião, no século I, toda vez que o povo pregava o Evangelho, os apóstolos tinham a responsabilidade de checar a veracidade da mensagem. Os apóstolos sempre iam nas vizinhanças, atestando se aquele era o Evangelho de fato. E com um poder sobrenatural apostólico, eles então chancelavam a conversão e o Espírito Santo descia sobre a pessoa. Os apóstolos então chegam em Samaria, e eles veem que a coisa é séria, e o Espírito Santo então desce sobre aquele povo, pois o Espírito, versículo 16, ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Aí, o que acontece? Aquele feiticeiro, que agora conheceu o Evangelho, depois de ter ido no apelo, de ter feito o discipulado, de ter se batizado, ter visto maravilhas e sinais, ele vê Filipe operando milagre, de repente ele vê Pedro e João chegando, e ele diz assim: uau, esse povo tem poder, olha só o que esse cara fez. Esse cara veio anunciando uma mensagem, ele anunciou essa mensagem, e pessoas receberam o Espírito Santo. Esses homens têm poder. E olha só o que esse cara vai fazer no versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. O que ele disse foi: eu também quero isso aí, eu quero ser como vocês, eu quero ser poderoso, e eu tenho dinheiro. Quanto custa? Quanto custa para ser poderoso assim? Eu dou, eu tenho. Faça um leilão, eu dou mais. Eu quero ter esse poder que vocês têm. Aí diz que o Pedro olha para Simão, e sabe o que ele diz? Simão, vai para o inferno,
É isso que o Pedro diz. Simão, ô feiticeiro, olha aqui para mim. Eu quero que você vá para o inferno. É isso que ele diz. Ele diz, olha, pereça com você o seu dinheiro. Essa palavra pereça é a mesma palavra de João 3,16. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não, e esse perecer é o quê? Simão, vai para o inferno, você com o seu dinheiro. Sabe por quê? Simão, é o que Pedro vai dizer para ele. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o seu dinheiro? O que ele está dizendo é o seguinte: você, Simão, veio para Jesus, conheceu o Evangelho, anda com crentes, canta talvez no louvor, participa de um cargo de liderança talvez, mas você não entendeu, Simão. Você não entendeu, Simão, o que é o Evangelho. E essa expressão, você pensa que pode comprar o dom de Deus, eu entendo que Pedro aqui muda o foco. E ele não só confronta um pecado de Simão, ele diz que Simão está pecando porque ele está numa perspectiva errada do que é o Evangelho. Essa palavra dom de Deus, é sempre usada na Bíblia como a salvação, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, o alcance que Deus dá ao seu povo, a um relacionamento com Ele, por meio de Jesus. Não é por nossas obras, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Simão, você entendeu tudo errado. Simão, você abandonou a feitiçaria, mas a feitiçaria não abandonou você, Simão. Simão, vai para o inferno. Simão, versículo 21. Você não tem parte nem direito algum nesse ministério. Sabe por quê, Simão? Porque você não só entendeu a salvação de modo errado, como o seu coração ele não é reto diante de Deus. Em outras palavras, o seu coração não foi justificado. O seu coração, Simão, ele não experimentou o que é salvação de fato. Simão, arrependa-se. Arrependa-se dessa maldade. E ore ao Senhor. E talvez, Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Sabe por quê, Simão? Você não só entendeu tudo errado, e a ótica, o óculos com o qual você está enxergando o Evangelho, ele está míope. Você não só tem um coração corrupto diante de Deus, as suas atitudes revelam isso, como Simão, pois eu vejo que você está cheio de amargura. E essa expressão, cheio de amargura, é a mesma expressão que Moisés usa em Deuteronômio capítulo 29, versículo 18, quando ele diz para o povo: vocês entrarão numa terra que mana leite e mel, uma terra fruto da promessa de Deus com vocês, mas não se curvem diante de outros ídolos, não coloquem raiz amarga no coração de vocês. O que Pedro está dizendo para Simão é: Simão, o problema é que o seu coração trata Deus como um ídolo. Deus para você, Simão, é um ser que você quer manipular para que a sua vontade seja feita no final. Sabe o que acontece com você, Simão? O seu coração, ele tem Deus como um Papai Noel. O seu coração tem Deus como alguém que tem que promover você. Você é egoísta, Simão. Você está, em outras versões, em fel de amargura. E sabe o que ele diz mais? O seu problema, Simão, é que a sua atitude de vida revela que você é um homem aprisionado. Um homem aprisionado pelo pecado. Seu problema, Simão, é que há no seu coração raízes em que você ainda não abandonou o seu pecado original.
O Pedro não estava tão manso assim como eu estou, não. Um cara que começa mandando o cara para o inferno, eu acho que ele acabou bem bravo ali com Simão. Só que aí, gente, para piorar a história, olha o que o Simão faz no versículo 24. Simão, porém, respondeu: ô Pedrão, ora aí, cara, ora aí você mandou eu orar, mas não, ora você, por favor, ora você, ora por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. De novo, a resposta de Simão revela a sua perspectiva, ele mesmo. Simão estava preocupado com o quê? Com as consequências que ele receberia. E quando eu olho para a resposta de Simão, olha, eu estou com medo de Deus, eu estou com medo porque a coisa pode ficar feia para o meu lado, então orem vocês aí por mim, porque eu não vou nem orar, ora para que Deus me livre de tudo isso aí, eu quero me livrar do mal, o meu negócio é eu estar blindado, o meu negócio é eu estar longe do mal, então por favor, orem por mim, para que Deus me livre. E aí quando eu olho para a resposta de Simão, diante da confrontação do pecado, eu olho para a resposta de Davi diante da confrontação do pecado, no Salmo 51, porque no Salmo 51, o profeta Natã, ele chega para o Davi, e o Davi tinha acabado de dormir com a mulher do Urias, com a Batseba, e o Salmo 51, é o salmo que Davi escreve, depois que o profeta Natã confronta ele, e você sabe o que o Davi diz no Salmo 51? Senhor, tem misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque o meu pecado, ele foi só contra o Senhor. O Davi não diz, Deus, eu estou preocupado com as consequências, porque eu mexi com o Senhor, eu posso me dar mal. Eu busco o Senhor porque eu quero blindagem para a minha vida, eu quero um Deus que faça as coisas que eu quero. Então Deus, por favor, me livra aí do mal. Não, Davi diz, Senhor, o meu pecado não foi contra uma mulher, o meu pecado não foi contra Urias, o meu pecado foi contra o Senhor, e o meu coração dói por isso, Deus. Você sabe o que aconteceu comigo, Senhor? Versículo 12 do Salmo 51. Eu me esqueci da alegria da tua salvação. Senhor, renova minha alegria na tua salvação. Eu perdi a noção do que é a graça. Os meus olhos se desviaram do Senhor, eu me afastei do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Esse é o Davi. Diferente do Simão. Simão, o feiticeiro, um homem que diante da igreja em movimento, diante do Deus em movimento, diante do evangelho em movimento, um homem que se livrou da feitiçaria, mas a feitiçaria não se livrou dele, um homem que conheceu a Jesus, viu a Jesus, experimentou bênçãos de Jesus, mas um homem que de fato não teve um encontro legítimo com o evangelho da graça de Deus, um homem que de fato não tinha um coração reto diante de Deus. E gente, há relatos na história da igreja, de muitos pais da igreja, os primeiros teólogos da igreja, dizendo que Simão, o feiticeiro de Samaria, foi um dos maiores inimigos que a igreja teve no seu início. Simão é conhecido numa heresia, uma seita chamada gnosticismo, como pai, o principal mentor do gnosticismo. Simão está diante do evangelho em movimento. Simão está diante da sua perspectiva de vida. Simão está diante da perspectiva da cruz. Mas Simão não tem a sua perspectiva transformada. E quando eu tento entender o episódio de Simão, diante de tantas pessoas sendo transformadas, a palavra que me vem à mente é perspectiva. Simão fazia o que fazia,
por ter uma perspectiva, um conhecimento da graça equivocado. A pergunta que eu faço para mim e para você, uma vez que a perspectiva com a qual nós encaramos a vida faz com que nós façamos aquilo que nós fazemos, por que você vem à igreja? Por que você que está passando por dificuldade no seu casamento, por que lutar pelo seu casamento? Por que lutar por integridade? Por que lutar por santidade? Por que contribuir? Será que eu faço essas coisas para alcançar o favor de Deus? Para comprar o favor de Deus? A resposta é não. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Não é você lutar pelo seu casamento que vai trazer bênção de Deus para a sua vida. Não é você ser íntegro e lutar por santidade que vai trazer a bênção ou a maldição de Deus para a sua vida, não. Ah, é? Não? Espera aí. Então você está dizendo que se eu não der dinheiro na igreja, eu não vou ser amaldiçoado? Não vai ser amaldiçoado. Espera aí. Então eu vou chutar o balde. Era o que eu precisava ouvir do pastor. Agora que eu vou meter o pé mesmo e eu vou endoidar, eu vou encher a cara, eu vou... Vida promíscua, é o que eu precisava. Pastor, por que você não chuta o balde então? Porque eu entendi o que é graça. Porque eu entendi o que é salvação. Porque eu entendi quem é o Cristo que veio, morreu na cruz por causa do meu pecado, ressuscitou ao terceiro dia, foi exaltado à destra do trono de Deus, está vivo e voltará. É porque a minha vida, ela é uma vida numa perspectiva que foi transformada pelo sangue de Jesus. É porque eu não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Eu não contribuo para ser melhor, mais abençoado. Eu não persevero no meu casamento para ser mais abençoado. Eu faço isso porque Ele me salvou, e a minha vida foi transformada por Ele, e porque naquela cruz a minha vida faz sentido. Eu sou o que sou, pela graça de Deus, é o que diz Paulo. Eu sou o que sou. Eu não sou alguém que vive tentando alcançar o favor de Deus. Eu faço o que eu faço, porque o favor de Deus me alcançou. Não há como eu comprar isso. Não há como eu negociar com Ele. Ele me salvou naquela cruz. Ele morreu no meu lugar. Ele me deu vida. Ele vive em mim. É por isso que eu me comprometo todos os dias em contribuir, em amar, em anunciar o Evangelho, em amar o próximo. É por isso que meu coração dói por isso. Sabe qual é o nosso problema, gente, como igreja? Nosso problema é que muitos no nosso meio vieram num apelo, aceitaram a Jesus, como a gente diz por aí, se batizaram, fizeram um discipulado, participam de cultos, participam de programas, mas não vivem, não conhecem de fato a graça. E a vida cristã se torna um peso, se torna amarga, porque o nosso coração, ele não foi regenerado de fato. A nossa vida não tem como objetivo maior responder à graça de Deus e à salvação que há em Cristo Jesus. Eu me lembro, uma vez, que eu peguei a caminhonete do meu pai emprestada para um acampamento que nós fizemos. E eu usei a caminhonete do meu pai. Gente, a caminhonete do meu pai é como uma samambaia, fica parada na garagem. Ele todo ciumento com a caminhonete dele. E eu precisava de espaço. E eu pedi a caminhonete dele para carregar compras do acampamento. Olha só, onde isso vai dar. Eu usei a bendita da caminhonete, devolvi, meu pai estava viajando. Tem esse detalhe, meu pai estava viajando. Eu pedi autorização para minha mãe, ela deixou. Mãe é mãe, né, gente?
E eu me lembro que eu devolvi a caminhonete, fui para o acampamento. No meio do acampamento, minha mãe me liga: Renato, corre aqui. O acampamento era na Nederiana. Eu não sei o que aconteceu, mas eu entrei em casa, está um cheiro de ovo podre na casa inteira. E eu fui ver de onde vinha o cheiro. Esse cheiro vinha do banco da caminhonete do seu pai. E eu olhei no banco da caminhonete, eu vi que tinha ovo, eu limpei, mas o cheiro não está saindo, está insuportável. Eu larguei o acampamento e fui lá ver a tal da caminhonete. Chego no banco da caminhonete, estou limpando, estou tentando, estamos passando produto e mais produto. Na minha perspectiva, o problema estava ali. Quando de repente, eu coloco a mão por detrás e vem ovo podre na minha mão. E eu digo: aqui está o problema. E limpa, e vai, e tira, tal, e agora resolveu, e vou embora. Quando eu saio do acampamento, eu ligo para minha mãe diz: Renato, o cheiro está piorando, Renato. Está mais podre ainda o negócio, Renato. Esse homem vai chegar de viagem, você está enrolado, Renato. Fala: mãe, deixa, eu tenho um plano para tudo. Eu pego aquela caminhonete na terça-feira, eu levo num lava-jato específico para isso. O cara abre o banco da caminhonete, arranca o couro da caminhonete. De repente ele vê que embaixo de tudo tem um ovo inteiro quebrado. Depois de tirar todo o estofado da caminhonete, de limpar, jogar não sei o que lá, não sei o que tem, problema resolvido. Problema resolvido. A caminhonete está cheirosa, linda, e eu nem sei se meu pai sabe que nós fizemos tudo aquilo na caminhonete. Ele vem no culto das 8, no culto das 8 eu dou uma mexida na informação. Mas sabe o que isso tem a ver comigo e com você? Porque muitas vezes a nossa vida, ela fede. O nosso casamento, aos olhos da santidade de Deus, ele é fétido. A nossa comunhão com Deus, ela é mal cheirosa. E nós tentamos atacar o problema na perspectiva errada. Nós tentamos do nosso jeito achar que o problema está em cima do banco, está um pouquinho mais para baixo, e eu tento, eu luto, eu vou pelas minhas forças, eu tento adquirir, eu tento salvar, eu tento me livrar, eu preciso de salvação. Mas o problema muitas vezes está no cerne de tudo. Por detrás do banco, por detrás do seu coração, tem um coração que ainda não conheceu o Evangelho de Jesus, e ele está podre porque ele precisa se deparar com o Evangelho de Jesus. Há um coração que precisa se render de fato ao Evangelho, um coração que precisa dizer: Senhor, em nada eu tenho a minha vida por importante, se não completar a carreira que o Senhor tem para mim. E eu tenho um desafio para você essa semana. O desafio que eu tenho para você é você chegar na sua casa, meia hora da sua semana. É você chegar na sua casa e responder uma pergunta: o que é o Evangelho para você? Faça isso, independente do seu tempo de igreja. Faça isso essa semana. Tira meia hora da sua semana e responda a pergunta: o que é o Evangelho? Depois que você responder essa pergunta, você coloca embaixo todas as funções que você exerce na sua vida. Você vai colocar assim: pai, pastor, funcionário, patrão, marido, esposa. E depois, diante de cada uma dessas funções, você vai escrever como o Evangelho afeta o seu modo de ser pai, marido, patrão, funcionário, pastor. E se a resposta da pergunta número 1, ela não alterar todas as respostas da questão número 2, provavelmente há o espírito de feitiçaria na sua vida, e você está fazendo de Deus um bom negócio. Vida cristã é vida de transformação, é vida de impacto, é o Evangelho em movimento. Faça isso, tome meia hora da sua semana, escreva isso, consulte as pessoas que estão à sua volta, e se depare com a resposta de Deus para você.
A boa notícia é que se sua resposta for negativa, a Bíblia diz: arrependa-te, se converta dos teus maus caminhos. Deus é pronto a te perdoar. Ore ao Senhor, e Ele pode então te dar um encontro especial com Jesus, e você ter toda a sua vida transformada pela perspectiva do reino de Deus. A partir desse domingo e até o final do ano, nosso objetivo aqui, a partir da palavra de Deus, é mostrar para vocês como a igreja em movimento, Deus em movimento, se torna o evangelho em movimento, e ele transforma a vida de pessoas, ou no mínimo confronta a vida de pessoas, como foi com Simão Mago. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que tenhamos uma vida na perspectiva do que é a graça, do que é a salvação que é em Cristo Jesus, e que as pessoas à nossa volta sintam os efeitos disso, e que a nossa vida como igreja engrandeça o nome de Jesus. Amém? Quero orar com você. Senhor, obrigado porque Tu somente és Deus. Obrigado porque o Senhor é o eterno Senhor, e sob a perspectiva da salvação que há em Cristo Jesus, nós podemos dizer que o Senhor nos alcançou, e que nós somos chamados para uma vida que exalta o Teu nome. Por isso, Deus, nessa noite, a nossa oração é que não sejamos como Simão, frequentadores de igreja somente, pessoas que fazem parte de uma membresia de igreja, que estudam a Bíblia somente, pessoas que têm um nome de cristão somente, mas que não são conformes, Deus, o coração regenerado que a graça de Jesus nos aponta. Senhor, nessa noite, tem misericórdia de nós, e faça-nos desfrutar do Teu Evangelho que está em movimento, e que nos chama para uma vida de fruto. Nos ajude nas nossas responsabilidades, nos ajude, para que tão somente o Senhor seja exaltado. Traz perdão, Deus, restauração para aquele que está obstinado. Traz vigor, ó Deus, para aquele que está cansado. Traz perseverança para aquele que está pensando em desistir. E que o Teu nome, Deus, o Teu nome somente sobressaia em cada uma das nossas vidas. Pois Teu é o reino, Senhor, Teu é o poder, Teu é o domínio e Tua é a glória. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.